2 Timóteo, no capítulo 4, louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Capítulo 4, se os irmãos quiserem comprar uma bíbliazinha, tem uma bíbliazinha pequena ali, ó. Pode pegar ali, ó. Tem aqui na frente, aqui, tem ali na cadeirinha também, louvado seja Deus, né? Pode acompanhar aí, louvado seja Deus, né? Graças a Deus. A igreja de nossa vida socorro, amém? Que pode socorrer de verdade, amém? Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Nós vamos meditar muito na palavra de Deus, lá no quase no finalzinho da Bíblia, depois do livro de Coríntios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, você que está em casa, né? Todos que me acompanham por essa transmissão, louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Nós pregamos pela fé, vivemos pela fé e cremos na volta de Jesus, amém? Graças a Deus, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 4, e no versículo 10. Louvado seja Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Louvado seja Deus. Eu sempre dou um tempo aqui para que todos possam acompanhar também junto. 2 Timóteo, louvado seja Deus, né? Capítulo 4, versículo 10. Em diante. Capítulo 4, versículo 9, já começa melhor ainda, né? Capítulo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me foi muito útil para o ministério. Também enviei Tiquito a Efésio. Versículo 3. Quando vieres, traze a carta que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Versículo 14. O Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não se lhe seja imputado, amém? Graças a Deus, né? Irmãos, nós vamos já entrar, louvado seja Deus, né? Na palavra de Deus. E aqui quando nós lemos a carta de 2 Timóteo, porque infelizmente as pessoas dizem assim: pastor, esse negócio de sã doutrina, de cuidados com a palavra de Deus, isso é coisa do Velho Testamento, não é do Novo. Irmãos, se engana, louvado seja Deus, quem fala isso ou quem pensa isso, como eu também pensava no passado. Porque o Novo Testamento ele fala muito mais da doutrina, louvado seja Deus, né? Da santidade do que no Velho Testamento. No Velho Testamento era lei, no Novo é graça. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Irmãos, quando nós vemos aqui Paulo, ele prevê a sua morte. Paulo, ele é revelado pelo Espírito de Deus que ele vai morrer, ele vai ser entregue à morte. E ele vai mandar uma carta, a segunda carta que ele escreve a Timóteo, e ele diz: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. E aí, irmãos, nesse meio de carta, ele já envia para Timóteo também um recado, e diz: olha, Timóteo, louvado seja Deus, né? Demas, irmãos, era um grande missionário, um grande pregador da palavra de Deus. Era um homem íntegro, um homem de respeito, referenciado, alguém que manejava bem a palavra de Deus, um homem de conhecimento. E Paulo, ele disse: olha, Demas, ele desamparou, ele amou mais o presente século. O que é, irmãos? As modinhas que hoje entram dentro da igreja e levam as pessoas de arrasto. Os costumes do mundo. Demas, ele amou mais os prazeres do mundo do que a sã palavra.
E apóstolo Paulo, então, ele traz um alerta para Timóteo. Diz: Timóteo, cuidado com Demas. Aí ele disse: olha, Tito, esse ele veio para louvar seja Deus, né? Tito eu enviei para Dalmácia, louvar seja Deus, né? Crescente eu enviei para Galácia. São dois homens que ainda referenciaram o Evangelho, que referenciaram tanto Tito como também louvar seja Deus, né? Louvar seja Deus. O próprio Crescente, né? Mas já Demas, eu disse: olha, cuidado com Demas, porque este me desamparou. Esse desamparou o Evangelho verdadeiro e ama mais o presente certo, porque é passageiro. As modinhas são passageiras. Hoje nós olhamos aí, o mundo está perdido, as modinhas dentro das igrejas estão perdidas, os altares estão contaminados. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. E aí ele vai dizer: olha, Timóteo, só Lucas, né, o apóstolo Lucas, aí, o mesmo discípulo de Jesus, Lucas está comigo. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. E ele vai dizer: olha, quando tu vier, traze-me a capa, porque me é útil, traze-me também o livro, mas principalmente os pergaminhos, que são os livros da palavra de Deus. Aí ele vai dizer também a respeito de Alexandre. Alexandre era outro missionário, praticamente o braço direito do apóstolo Paulo na linguagem de hoje, um grande exemplo no Evangelho, mas também, louvado seja Deus, causou muitos males. Por que Paulo disse que causou muito mal? Porque Paulo pregava santidade e Alexandre, o latoeiro, já pregava mundanismo. Mas isso não tem nada a ver, mas isso aqui, olha, louvado seja Deus, e vai indo, né? Louvado seja Deus. Quando nós vamos ler, irmãos, quer ver? Acompanha comigo na palavra de Deus, no livro de Mateus. Vamos lá comigo no livro de Mateus, no capítulo de número 15. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Jesus está voltando, igreja. E hoje a gente vê, olha, irmãos, que está difícil. As pessoas estão sofrendo. Hoje as igrejas estão vazias. Hoje, né? Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Para você que me acompanha em casa, irmãos, essa semana eu já aviso para os irmãos, né? De antemão, louvado seja Deus, né? Semana passada vamos pegar de surpresa, mas essa semana então nós avisamos, nós vamos ter culto aqui na congregação, terça, quinta e sexta-feira. E aí sábado e domingo dessa semana nós não vamos ter culto na congregação. Nós vamos ter terça, quinta e sexta, louvado seja Deus. Pastor, sábado e domingo, pastor, vai fazer transmissão? Não vou fazer transmissão sábado e domingo próximo. Louvado seja Deus, né? Então vai ter culto na igreja, com transmissão também, mas culto na igreja. Você é convidado, terça, quinta e sexta-feira. Vamos lá comigo no livro de Mateus. Louvado seja Deus. Porque Jesus está voltando, irmãos. A mortandade está tomando conta. A peste, né? Está matando multidão. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. E os males, né? Porque não é só uma peste, irmão. Se fosse louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Parar para o arrebatamento, porque Jesus está voltando. O problema hoje, irmãos, as pessoas vão olhar e vão dizer assim: pastor, tem muitos pastores indignados, bravos, porque fecha essa igreja fechando, louvado seja Deus, né? Proibindo cultos. Pastor, é necessário isso, irmãos? É necessário. Louvado seja Deus. Por quê? Porque virou uma bagunça. Infelizmente, irmãos, por causa do homem mau, louvado seja Deus, né? Como o sol brilha para todos, nós também vamos sofrer junto com ele, louvado seja Deus, né? Mateus capítulo 15, no versículo de número 8 e 9. Mateus 15, versículo 8 e o 9. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Tem que haver uma mudança, irmãos, radical. Mas quem precisa dessa mudança? O homem, nós precisamos buscar, amém? Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Só que essa mudança, quem tem o poder de fazer é Jesus, amém? Mateus capítulo 15, versículo 8 e o 9. Quer ver como está o evangelho aí fora? Foi a causa do Alexandre Latoeiro e também Demas, né? Mateus capítulo 15, versículo 9. 8, né? Versículo 8 e 9. Mateus 15, versículo 8 e 9. Versículo 8, então. Este povo honra-me com os lábios, com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
A palavra coração, irmãos, na Bíblia, no sentido original do hebraico, a tradução correta seria o corpo inteiro. Esse povo me honra com os lábios, mas o corpo inteiro está fora. Pastor, por que você diz que é o corpo inteiro? Porque o próprio Jesus me ensinou assim, e ele nos ensina dessa maneira. Quando disse, olha, se o teu olho direito te escandalizar, arranca e lança fora. Ou seja, irmão, se o meu olho ele olha para uma coisa do mundo e ele faz com que o meu corpo se dobre para aquelas coisas do mundo, então melhor eu arrancar aquele olho, lançar ele fora, porque Jesus disse, é muito melhor eu partir desta vida sem o mel do meu corpo, todo o corpo, e ser lançado no inferno. Se o teu braço direito te escandaliza, fora. Melhor partir sem o mel do corpo. Então, quando Jesus fala do coração, a palavra de Deus fala no coração, no hebraico é o corpo inteiro, da cabeça à planta dos pés. Pastor, eu tenho um problema porque os dedos, as unhas, o lábio, a perna, seja o que for. Louvado seja Deus. Então arranca, lança fora, porque maior parte desta vida sem o mel do corpo do que todo o corpo ser lançado no fogo eterno. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Aí Jesus vai dizer, esse povo me honra com os lábios, porque as pessoas ousam dizer, Jesus só quer o que você fala bonito, os desejos do coração, o teu pensamento, e o resto não importa, o resto você pode servir o mundo. Não pode servir, irmãos. Nós temos que servir de corpo, alma e espírito. Este povo me honra com o lábio, mas o corpo está longe. Eles pensam que falando comigo eles vão para o céu. Não, mas eles só falam de Jesus, só falam coisa boa. Mas o corpo, como é que está? Louvado seja Deus. Graças a Deus. No corpo ele traz as marcas de Cristo. No corpo ele traz as marcas do bom soldado. Ou traz as marcas do munanismo. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Olha só, versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceito dos homens. O que é doutrina, preceito de homens? São esses costumes dentro das igrejas modinhas, que vai lá dentro de vassoura ungida, aqueles reteté dentro da igreja, louvar se Deus, show de revelação, show de profecia, louvar se Deus, né? Costumes dentro da igreja que saem fora da mensagem do Evangelho. Porque o que é um culto hoje, irmãos? O que é um culto? Paulo ensinou aos Coríntios, e ensina a nós, olha, aquele que tem salmo, salmodeie, aquele que tem testemunho, testemunhe, aquele que tem louvor, louve ao Senhor, aquele que tem profecia, profetize, que é a palavra. Então, ou seja, começa ali com oração, louvar a Deus, né? Graças a Deus. Primeiro com a vigilância, aí com oração, aí o testemunho, o louvor, que é para Deus, não para o homem. Louvado seja Deus, né? Não para o homem, louvado seja Deus, né? Graças a Deus. E aí a mensagem do Evangelho. E aí os dons que vêm para a igreja, que louvado seja Deus, porque depois da mensagem ele diz, olha, curai os enfermos, libertai os oprimidos, dai vida, louvado seja Deus, para aquele que precisa, mas são os dons que acompanham a mensagem. Mas essa mensagem está baseada onde? Em Cristo Jesus, da mesma forma que ele ensinava. E o povo saiu fora. O povo honra do lado, nos fala igual o papagaio, fala coisa mais linda, né? Louvado seja Deus. Mas o corpo está longe. O corpo, irmãos, tem os desejos do mundo, ele ama mais no presente século. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Vamos comigo, irmãos, lá no livro de Isaías. Isaías, capítulo 29. Você vai pregar a mensagem do jeito que é pregada, irmão, é difícil aquele que para ouvir a palavra. A palavra perdeu o sentido. Por que perde sentido para a pessoa? Quando a palavra perde sentido para a pessoa, irmãos, significa que Jesus, para aquela pessoa, não tem mais serventia. Se Jesus não me serve, irmãos, o próprio Jesus ele falou, melhor pegar uma corda de um nó, de um peso de um talento, um peso de uma pedra, amarrar no pescoço e lançar-se na água. Louvado seja Deus, né? Isaías, capítulo 29, versículo 13. Porque aí Jesus falou em Mateus, né? Bem falou o profeta Isaías a respeito de vós. Você honra com o lábio, com a boca, fala bonito. Quem olha pensa que é um crente. Isaías, capítulo 29 e versículo 13.
Eu já quero contar um breve testemunho. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. O que aconteceu foi uns 2 anos atrás. Isaías capítulo 29 e no versículo 13. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Isaías 29, versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em quem foi instruído. Ou seja, irmãos, ele foi instruído daquela forma e aquela forma que vai viver. As pessoas perderam o prazer de buscar Jesus para a salvação. Por quê? Porque isso não é ensinado. Isso não é ensinado. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Por quê? Porque, irmãos, é fácil, né? A gente vinha sobre um altar e pregar o mar de rosa. Só que esquece, irmãos, que todo o mar de rosa, ele contém um mar de espinhos. E as pessoas não querem passar pela luta. Querem a bênção, mas não querem a luta. Querem o céu, mas não querem a porta do céu. A porta do céu é Jesus. Louvado seja Deus. Aí rejeita Jesus. Honra com os lábios, com a boca, mas o corpo serve o prazer do mundo. O corpo serve o mundanismo. Foi o caso de Demas e também de Alexandre Lapreiro. Louvado seja Deus. Já você observa que Lucas não foi assim, Marcos não foi assim, Timóteo não foi assim, o próprio apóstolo Paulo não foi assim. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Eu lembro, irmãos, que esse tempo atrás eu estava no hospital Ruth Cardoso, e eu estava no hospital Ruth Cardoso 2 anos atrás. Aí, no meio daquele turno, aquele hospital lotado, né? 3 anos, foi em 2018, nós estamos em 2021 já, 3 anos. Aí, nós, aquele hospital lotado, toda vez que você foi lotado, não vai ser, né? Aí fora está um mandamento que agora que o hospital está lotado, vai sempre lotado. Aí, irmãos, eu estava lá esperando, você aguarda, tem que ficar, né? Esperar um ano. E eu precisava vir para o culto. Aquela mulher. De repente escutei alguém, irmãos, falando de Jesus, mas coisa mais linda. Pensa como falava bonito. E eu procurei dentro, irmãos, que aquilo estava lotado. Eu disse, mas quem que é? Por quê, irmãos? Porque eu não via ninguém dentro daquele hospital com as características de servo do Senhor. Mas aquela voz falava, mas quem que é? De repente eu vi uma mulher, louvado seja Deus, né? Que com a boca ela falava, irmãos, umas coisas mais lindas, com os lábios, mas o corpo dela totalmente de acordo com Jezabel, né? De acordo com Jezabel. Vou falar bem claro na linguagem que você possa entender. Mas, irmãos, o corpo, louvado seja Deus, né? Graças a Deus. O rosto, louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Deus que livre, na minha infância, irmãos, meu pai e minha mãe diziam assim, que quem andasse dessa forma, se a minha irmã, as minhas irmãs se vestiam daquela forma, o meu pai e a minha mãe diziam que ela se vestia igual uma prostituta. Louvado seja Deus. Mas com o lábio, honrando a Deus. Louvado seja Deus. Pastor, entra no céu? Não entra. Aí quando pega uma enfermidade, começa, aí a pessoa diz assim, não, mas está vendo, até crente pegou a enfermidade, é normal. Irmãos, o crente que é crente, ele não pega essa enfermidade. Pastor, onde você tira uma coisa doida dessa, pastor? Alguém um dia chegou para mim, pastor, e disse, olha, Deus falou que para Ezequiel, e disse, olha, nesse dia, que é esse ano, 2020, 2021, que Deus enviaria essa peste que está matando multidões, conforme diz a palavra de Deus, e o homem pôs o nome de coronavírus. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus, ou de Covid-19, louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Ah, pastor, é normal um pastor pegar, porque tem muitos pastores morrendo essa semana, tem muitos cantores evangélicos estão morrendo, pastor está morrendo, todos cessaram. Se morreram com a enfermidade, com a peste bíblica, não tem salvação. Morreu sem salvação. Se morreu com outra enfermidade, porque o médico foi lá e pôs no atestado que é coronavírus.
Irmãos, esses exames que eles fazem, esses exames é uma falsa, é uma mentira. É a mesma coisa como a vacina que está vindo. Pastor, tem problema com a vacina? Não, não tem problema. Pode tomar 10, pode tomar 20, pode tomar 30, pode tomar 40, 50 vacinas. São todos iguais e é só louvar-se a Deus, né? É um remédio que dá para uma criança pequena tomar e que eles vão dar no adulto só para dar uma disfarçada na população. Por quê? Porque essa enfermidade ela não tem cura. Só que todo aquele que pega e não se pegar a enfermidade, louvado seja Deus, morreu sem salvação. Louvado seja Deus. É a mesma peste que entrou no Egito matando os primogênitos. Louvado seja Deus. Mas pastor, aí o pastor chegou para mim e disse, olha, Deus falou para Ezequiel que se Daniel se levantasse, não ia barrar a enfermidade. Precisa ler a palavra, irmãos. As pessoas deixaram de ler a palavra para seguir show, para assistir historinha do Pica-Pau, né? Talvez a historinha do Pica-Pau não que seja pecado, irmão, louvado seja Deus, né? Porque as pessoas são muito ignorantes no dia de hoje, não que seja pecado, mas a pessoa deixa de assistir, de ler a palavra, perde tempo de ler a palavra para assistir um cenário de uma rede Globo, de uma rede Record, para atrás de contos de fada, deixarem de ler a palavra, porque a palavra perdeu o prazer, principalmente para os pastores. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Mas vamos lá, livro de Ezequiel. Graças a Deus. Vamos ver se nós achamos aqui, irmãos. Ezequiel 14. Acho que é isso. Louvado seja Deus. Ezequiel 14, vamos lá. Louvado seja Deus, né? Vamos ver o que Deus falou a respeito. Porque Deus falou isso a Ezequiel, até mesmo se Moisés, se Jó, se Noé. Ezequiel 14 mesmo. Ezequiel 14, versículo 14. Ezequiel 14, capítulo 14, versículo 14. Se Daniel, se Jó, ou se Noé, que foram os três homens mais fiéis a Deus dentro da Bíblia Sagrada, citado pelo próprio Deus. Vamos lá. Ezequiel 14, versículo 14. Ainda que estivesse no meio dela três homens. Esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livraria apenas a sua alma. O que Deus está falando? Se tivesse aqui, irmãos, na tela de hoje, os três homens, Daniel, Jó e Noé, a peste neles não pegaria. Quando você lê, você entende. Só vai entender aquele que lê ou que dá ouvido à palavra. Louvado seja Deus, né? Então, o que quer dizer isso? Por quê, irmãos? Porque Noé, Deus olhou a terra e disse, olha, eu vou destruir toda a terra. Só que aí ele olhou a terra e viu Noé, um homem temente a Deus. Viu Noé e a sua casa servindo ao Senhor. Aí Deus enviou lá 100 anos para Noé, deu 100 anos para ele construir a arca, 100 anos de prova, naqueles mais ou menos 100 anos, praticamente 100 anos, porque a Bíblia não fala exato dia, mas foi uma base de 100 anos. Então, naquele tempo todo, Deus provou Noé, Deus provou os seus filhos e viram que Noé era um homem temente. Aí o que Deus está falando? Se nós não for temente igual foi Noé, se nós for cidadão igual foi Jó, igual foi Daniel, porque, pastor, pecado nós todos temos, mas em Cristo Jesus nós somos transformados numa nova criatura, já fazemos parte dos céus. Aí quando nós aceitamos Jesus, se batizamos, aí o nosso dever é fugir do pecado, não amar o presente século, não amar as modinhas, o mundanismo, não amar as trevas, nós temos prazer na luz. Se nós temos prazer na luz, a peste, irmãos, ela pode passar, rodear a minha casa 50 vezes, mas ela não vai entrar na minha vida. Louvado seja Deus. Ah, pastor, tem evangelho, existe uma... Aí, né? Ah, porque tem 50 milhões de pessoas curadas. Irmãos, 50 pessoas curadas, coronavírus, pegaram uma gripe muito forte. Só caiu o exame e disse que era coronavírus, mas não era coronavírus. Os exames são tudo uma farsa, é uma mentira. Louvado seja Deus. A gente vive briga.
Eu lembro, irmãos, com certeza eu orei aqui pela filha da nossa irmã Miriam, aqueles que pode até estar acompanhando nós pela live, pela transmissão, e ela testemunha disso. Eu orei pela filha dela, e Deus falou para mim, ela foi curada aqui perante o altar. Deus falou para mim assim, ó, se ela isso no médico, depois dela ter curado, se ela isso no médico, o exame ia dizer que é coronavírus, mas não é, meu certo, era uma gripe muito forte, ela pegou uma pneumonia, que é o que a medicina também fala, uma gripe forte. E é só que aquela gripe te jogou ela no fundo da cama. Ela entrou na igreja praticamente carregada, doente, caiu de tão doente que estava, mas foi curada para a glória de Jesus. Aí se isso na medicina, a medicina ia dizer que era coronavírus, ia dar remédios para tratar sintomas de gripe, e depois ia dizer, não, ela foi recuperada. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Não, irmãos, a enfermidade de verdade que ele botaram o nome de coronavírus, essa enfermidade não tem cura. Se existisse cura, pela medicina, se tivesse cura para a enfermidade, tá? A mãe do dono da van, olha só onde é que Deus chega, não teria morrido. Por quê? Ela tinha 82 anos, estava dentro de um público alvo a tomar vacina, tá? E dinheiro não falta, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus. Então, a mulher com aquela toda a idade, louvado seja Deus, que ela tinha uma idade dentro da vacina, dinheiro ele tinha suficiente. E pensa que esse homem não amava aquela mãe dele. Pensa alguém que amava a mãe dele, é o Luciano, dono da van. Esse homem, louvado seja Deus, ele amava muito a mãe dele, amava muito. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Muito apegado com a mãe. Então, pode ter certeza, se fosse necessário, dinheiro não faltaria. Então, prova para você, louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Então, irmãos, o que nós precisamos? Se apegar com Jesus, mas não servir somente com o lábio, mas servir de corpo, alma e espírito, interior e exterior. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus, né? Vamos lá, continua aqui, Ezequiel 14, versículo 15. Se eu fizer passar pela terra nocivas aliviarias, ou seja, enfermidades, né? E elas assolarem, que fique assolado e ninguém passar por ela, por causa de tudo isso aí a mais, louvado seja Deus, né? Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, né? Senhor Jeová, Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas livraria eles, só ficariam livres e a terra, eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Irmãos, não livraria filhos, não livraria filhas, mas aqueles 3 homens seriam livres. Por quê? Porque você vê que Ló, irmãos, Jó, perdão, né? Era um homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Louvado seja Deus. Como também Daniel, né? Daniel ele olhou para o rei e disse, olha rei, eu como de tudo aqui, só que eu não vou comer daqueles manjares. Por quê, irmãos? Lá se servia manjares, só que fazia um ritual satânico. Na presença do rei, irmãos, os príncipes, eles precisavam para jantar com o rei, na mesa do rei, os príncipes então participavam daquela ritual satânico que hoje eles faziam na igreja. Os coral que, irmãos, mundanismo puro. Onde as mulheres, né, principalmente as mulheres, se desviavam com roupa mostrando o corpo, sensualismo, para o rei, para alegar o rei. E Nabucodonosor se alegava com isso. O rei Dário se alegava com isso. E Daniel vai dizer, eu não quero esses manjares. Nós vamos comer separado. Ele recusou tudo. E era um homem que ganhava muito. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Olha só, vamos lá. Versículo de Ezequiel 14, versículo 17. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e fizer a espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ou seja, a mortandade, né? Versículo 18. Ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, o Senhor Deus, né? Que nem filhos, nem filhas livraria, mas eles só ficariam livres. Se nós, irmãos, se nós se colocarmos na posição de Deus, na posição perante os homens, perante o mundo, onde nós estivermos, conforme se colocou Daniel, como foi Jó e como foi Noé, irmãos, nós teremos livre de qualquer
qualquer tipo de mortandade. Pastor, não vou descer. Vamos, uma hora não vou descer esse futuro. Só que essas pestes, né? Enviada, como foi lá para o Egito, foram 10 pragas. Para nós são 10 pragas, mas em 7, e nós estamos vivendo, graças a Deus, as últimas 3 pragas, entre elas, essa que está rodeando a cidade. Agora já está entrando, né? A segunda praga, onde as pessoas vão cair mortas pelas ruas, louvado a Deus, em desespero, e vão cair multidões, vão ser achados corpos, mas multidões espalhadas, irmãos, são 800 milhões, cerca de 800 milhões, porque um terço, conforme o livro de Apocalipse, já ministrado aqui, louvado, um terço da população, então vão cair mortas pelas ruas. Pastor, como é que eu faço para minha casa ser livre? O que nós precisamos? Se achegar a Deus, mas servir de verdade, mas servir com prazer, buscar com prazer. Porque, irmãos, terra não é nossa morada, terra não é nosso descanso é céu. Nosso descanso é céu. Nós temos, irmãos, uma imensidão a nos esperar, ainda além dos livramentos enquanto nós estivermos nessa terra. Porque Jesus, na oração em João 17, vai dizer: Pai, não peço que esse do mundo, mas peço que os livre do mal. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Peço que os livre do mal. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Vamos lá. Versículo 19, que é o que está hoje aqui, ó. 2019, né? 2020, perdão. Até 2021. Ou se eu enviar a peste, como eu falei ontem aqui, né? Em outro texto que nós lemos, quando você fala na peste, aí as pessoas nem piscam o olho. Aí estraga o olho, né? Louvado seja Deus. Ou se eu enviar a peste, olha só, Ezequiel 14, versículo 19. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar delas homens e animais. Versículo 20, ó. Ainda que Noé, Daniel e Jó estiverem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Por quê? Porque esses 3 homens eram justos. Irmãos, eles foram justos sem o sacrifício de Jesus. Nós temos um bem maior, nós temos um penhor maior. Louvado seja Deus. Por quê? Eles viviam somente pela revelação do Espírito de Deus. Louvado seja Deus, né? Noé, a cada 2, 3 anos, Deus aparecia falar com Noé. Às vezes, cada 10 anos. Ele levava 10, 15 anos para Deus aparecer e falar com Noé uma vez durante 5, 10 minutos. Louvado seja Deus. Jó, ele passou por 2, 3 anos sem ouvir Deus falar com ele. Daniel, pelas revelações do Espírito de Deus e pelos anjos, mas levava-se em torno de 10 a 12 anos para o anjo vir e falar uma vez a Daniel. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Quando você lê o livro de Daniel, você vai ver que Daniel está notando que completou seus 70 anos, mas eles ainda estão em cativeiro. Ele vai perguntar a Deus: Deus, mas por quê? Já deu 70 anos, está na hora de nós sair. Louvado seja Deus. E aí Deus vai enviar um anjo e vai confortar Daniel. Então, ou seja, teve uma vez que levou mais de 30 anos para Deus enviar um anjo para falar com Daniel. Agora, nós, irmãos, nós temos um bem maior, porque o Espírito de Deus nos revela todos os dias. Eu falo para a igreja porque se eu não tiver uma visão celestial, se eu não tiver uma visão de Deus, se eu passar 15 a 20 dias sem ter uma visão celestial, ver um anjo, ter uma visão celestial, alguma coisa, eu me sinto um desviado na terra, porque eu, como pastor, irmãos, é meu dever e meu compromisso de buscar intimidade com Deus. Mas como eu posso buscar intimidade com Deus? Todos nós podemos. Por quê? Porque Jesus, irmãos, quando ele morreu, rasgou-se o véu que trazia a separação. Hoje, todos nós podemos bater na porta da graça, bater na porta da salvação, que é Jesus. E nós, irmãos, nós seres humanos, nós temos esse compromisso e esse bem maior de poder buscar a salvação. Pastor, Deus vai ter misericórdia por causa de Jesus? Não,
compromisso maior. Louvado seja Deus. Como esses 3 homens, pela justiça dele, por ele ser temente a Deus, por ele se desviar do mal, a peste não pegaria neles. Louvado seja Deus. Por que a peste pode pegar em mim? Se eu também posso buscar servir a Cristo, como esses 3 homens. Todo ser humano, irmãos, hoje nós somos livres, hoje nós temos a liberdade. Jesus, Ele nos deu essa liberdade, mas precisa de nós. Por que ele disse em Mateus, né? Clama a mim e responder, disse para Jeremias, mas ele disse lá em Mateus: pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, achará, porque aquele que busca encontra. Então, quando nós, irmãos, buscarmos por salvação, nós vamos ter salvação. Se nós buscarmos eternidade, nós vamos ter eternidade. Agora, se nós buscarmos o prazer da carne, nós vamos encontrar a morte. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Vamos lá. Livro de Isaías, capítulo. Não, Ezequiel. Então, Ezequiel, vamos lá. Ezequiel 33, versículo 31. Fica mais fácil, né? Nós já vamos indo e vamos para encerramento. Preste atenção você em casa. Eu já vou orar pelos enfermos. Nós vamos orar, louvado seja Deus, né? Mas eu tenho algo de Deus para entregar para algumas pessoas aqui, irmãos. Eu quero te impulsionar, irmãos, a não ser covarde do Evangelho. E quero te ensinar a amar teu pai, a amar tua mãe e a amar teu filho. As pessoas perderam amor, irmãos. Mas eu quero trazer algo sério para a igreja essa noite. Eu estive visitando lá, irmãos. Irmãos, eu não tive palavra para falar naquele lá. Irmãos, a lágrima desceu. Você lembra que quando Jesus se aproximou, quando você acha ali Ezequiel 33, versículo 31, vou contar um despertamento para você. Você lembra quando Jesus chegou na sepultura de Lázaro? A Bíblia diz que Jesus chorou. Isso aconteceu comigo várias vezes já, e aconteceu agora esse mês, agora passado. Esse mês agora que nós estamos, foi agora esse mês. Eu estive estando no ar aqui em Campos Novos, nós vamos pregar, fazer uma cruzada de evangelho de cura pela palavra, porque a palavra deixou de ser ministrada. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. E aí eu fui visitar uma casa, o irmão me convidou, disse: vamos lá, tem uma prima minha, nasceu um filho, e o filho tem uma bola, uma bexiga aqui na cabeça, nasceu dessa forma, e essa bexiga ocupa tudo isso aqui. Quando eu vi a criança naquele carrinho, respirando por aparelho respiratório, não tem quem não chora. E aí Deus me passou uma revelação, disse: meu filho, diga para ele que essa criança, diga para o casal, que essa criança não era para estar assim. Se ele tivesse dado ouvido à minha palavra, a criança não estaria assim. Aí o rapaz que me convidou estava lá, né? Quando eu cheguei na casa dele, depois disso, aí a esposa disse: pastor, eles foram na igreja um dia, quando eles tinham só uma menina mais grande, já não existia, não tinha nem, sabia que ele era engravidado. Louvado seja Deus. E Deus falou fortemente. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Aí eu olhei para eles e disse: olha, busque a Deus. Busque a Deus. Procure uma igreja, aquela igreja, sabe aquela igreja que prega bastante doutrina mesmo, que olha para você e diz assim: larga o pecado mesmo. Busque aquela. Quanto mais doutrina, quanto mais santidade for pregada, não obrigada, mas pregada, ministrada e dada exemplo pelo pastor da igreja, busque aquela, porque aquela é ideal. Aquela que chegar para você e dizer: não, fica assim mesmo, porque Deus quer você assim. Não, isso aqui não é pecado, isso aqui tem problema. Aquela você se afasta dela, sai dela, povo meu, conforme disse Jesus. Louvado seja Deus. Por quê? Porque a criança não vai ficar assim. Louvado seja Deus. Aí a esposa dele disse: olha, pastor, foi ele que falaram. Louvado seja Deus, né? A criança naquele estado, irmãos. Louvado seja Deus. Eu já orei por vários enfermos, já orei por adulto dessa enfermidade. Adultos chegam a ser tanto, né? Nós oramos uma vez um rapaz aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, conhecido, né? Ele ficava ali na frente do posto universitário. Louvado seja Deus, né? E ele tinha
aquela bexiga aqui, né? Uma doença rara, cada 1 milhão de pessoas dá uma pessoa, mas a pessoa sofre. E aí foi trabalhando com um rapaz adulto, foi trabalhando, mas chegou um dia que eu olhei para ele e me moveu o coração. Aí oramos por ele, a cabo de 15 dias passei pelo rapaz, o rapaz não sei nada, aquilo lisinho, né? Coisa mais linda, louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Aí nós temos a certeza do milagre. Mas, irmãos, infelizmente, parece que as pessoas preferem ver os filhos sofrer, preferem ver os pais sofrer, do que servir a Deus. Às vezes, irmão, nós temos testemunho e vemos com nossos olhos as pessoas dentro da igreja. Quando vê que a salvação está chegando para a casa toda, prefere o mundo do que servir a Cristo e ter a família salva por Jesus. Aí depois vem, pastor, ora porque a coisa está séria, ora pelo meu tio, ora pelo meu pai, ora pelo meu filho, pastor, vem cá em casa, ora por mim, mas às vezes está dentro da igreja, irmãos, ouvindo a palavra, vendo que o milagre acontece, dando testemunha aqui no altar. Irmão, custa servir a Deus. Irmão, Deus é tão bom para nós. Jesus é tão maravilhoso, irmãos, a humanidade hoje, eu venho pregando isso aqui desde o ano passado, né? Porque está tão fácil de pregar que a gente vai lendo e o povo vai entendendo. Fala em peste, né? Você já passa também o que a peste está fazendo. Então hoje está fácil de pregar. E nós vemos, irmãos, o que Jesus faz por nós. O poder que Jesus tem para transformar a nossa casa, transformar. Pastor, passa a luta, passa, por quê? Você vai para cima. Subir um poste é difícil. Subir um qualquer é difícil. Então, com certeza, quem quiser chegar no céu vai sofrer. Mas Jesus disse: olha, neste mundo tereis aflição. Vai ser sofrido, vai ser triste. Mas teriam, como eu venci, vós também vencereis. Ele deixou, irmãos, alerta para nós. Vamos lá, Ezequiel 33, versículo 31. Ezequiel 33, versículo 31. Olha só, e eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Honra com a boca, aquilo que Jesus falou em Mateus, mas o corpo, o coração, quando a palavra fala coração, é o corpo inteiro, segue a avareza, que é os costumes do mundo, as modinhas. Louvado seja Deus, as modinhas. Louvado seja isso, vai, irmãos, desde os altares. Meu Deus, certo dia, irmãos, eu me assustei, né? Louvado seja Deus. O irmão, porque visita mais hoje? Então, a barba está ali, né? Mas o irmão, porque visita, não estava no altar. Mas aí, irmãos, eu comecei a notar que muitos obreiros, pastores, com a barba desse jeito, pregando. Eu digo, meu Deus, e eu orei a Deus e disse: Deus, mas por que isso? O que está acontecendo? De onde vem essa modinha? Por quê, irmãos? Eu não tenho por costume de assistir TV. Não tenho por costume. Eu fui criado pequeno sem TV, então não peguei esse costume. Mas aí eu olhando, aí um dia no meu trabalho, o patrão meu chegou para mim e disse: pai do meu patrão, disse para mim, ele sentou-se e olhou para mim e disse: Senhor Juarez, aquela novela da Record, que passa lá, é de Deus ou não é? Aí eu olhei e disse: mas o que eu vou responder? Eu não assisto TV, não tenho costume de assistir TV. Aí, para mim falar uma verdade, eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu preciso ver para mim saber o que eu estou falando. Não tem como dizer, ou não presta, né? Porque eu não vi, não sei o que é, não provei. Não tem como dizer se a água é boa se eu não provei. Não sei dizer se a cadeira é boa para sentar, se eu não sentei nela, se eu não fiz um teste. Eu preciso testar. Eu sou assim, irmãos. Eu gosto da verdade. O diabo, prefiro a verdade, né? Porque a mentira é do diabo. Aí eu olhei para ele e disse: mas o que eu falo agora, Senhor? Aí digo, mas a Record, ela é da Universal. Muda nisso, né? Aí eu pensei comigo. Olhei para ele e digo: olha, sabendo de onde vem, o próprio Jesus disse: não tem como sair água da fonte limpa se a fonte for suja, né? Não tem como sair água doce da fonte salgada, não tem como sair a água salgada da fonte ser água doce. Olhei para ele e disse: olha, de onde vem,
acredite que não seja igual. Mas, você aqui em casa, fui no YouTube, vamos ver essa novela da Record. Vamos ver, não ser nada. Irmãos, aí eu descobri aonde que as pessoas, os pastores, estão pegando aquele costume de usar barba. Por quê? Você vê aqueles filmes que eles fazem de Jesus e Nazaré, né? Que quando você vê o cenário, é lindo, irmãos. Aquilo é lindo. Mas eu não vi ninguém se converter através de assistir um filme daquele. Não vi ninguém. Não vi testemunho de ninguém até hoje que assistiu um filme daquele e está servindo a Deus. Mas quando você vê aqueles filmes e aquele cenário, você vai ver, irmãos, que eles são tão diabólicos fazer os filmes, que eles fizeram os soldados romanos, César, barbinha feitinha, coisa mais linda, né? Lisinho. O cabelo curtinho. E os discípulos de Jesus, eles fizeram Jesus e os discípulos de barba longa e de cabelo comprido. Aí eles dizem para nós assim, não, mas aquele tempo não tinha como eles fazer barba. Mas como que eles fizeram o cenário, como é que pode? O diabo para poder enganar, né? Louvado seja Deus. Porque para o próprio Ezequiel, cerca de 800 anos, deve ser uns 400 a 500 anos, entre 400 a 600 anos antes de Cristo, irmão, Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, pega uma navalha de barbeiro, desce no teu cabelo, né? O cabelo desce no teu cabelo, e quando chegar na barba, você tira a rapa totalmente. Então, o próprio Jesus, com certeza, que ele vem obedecendo a palavra. Não tem como ele sair de cabelo comprido, não tem como ele sair de barba, porque a palavra vai dizer que, como profeta e como homem de Deus, ele vai padecer a navalha no cabelo. Quer dizer, quando desce o cabelo, passa a navalha, vai cortar o cabelo. Só que não vai tirar totalmente. Mas quando descer na barba, rapa totalmente, tira totalmente. Jesus não vai contra a palavra, porque ele veio para cumprir a palavra. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Mas aí eu achei estranho, até porque foi bom, né? Tocar nesse assunto, né? Louvado seja Deus. Quando eu olhei para o irmão, eu me lembrei desse assunto, o irmão, porque veio pela primeira vez. Então é normal. Até o irmão compreender a palavra, entender a palavra, louvado seja Deus. Quando ele entender e compreender, o que vai fazer? O próprio Espírito de Deus sempre buscar Deus, o próprio Espírito vai fazer o que fez em mim. Quando eu vim para a igreja, eu vim com o cabelo comprido, louvado seja Deus, conforme o mundo ensina. Mas aí, vamos buscando a Deus, louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Vamos lá, irmãos. Ezequiel 33, 31, nós lemos, né? E eles vêm aqui, mas, pois lisonjeia com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza, né? Louvado seja Deus. Vamos lá no livro de Jeremias. Jeremias 4, versículo 3, e aí nós vamos encerrar. Nós já vamos orar por você que está enfermo. Louvado seja Deus, né? Nós vamos orar também por um amigo nosso que está no hospital. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Mateus 13, versículo 22. Jeremias capítulo 4, versículo 3. Jeremias 4, versículo 3. Nós vamos ler Jeremias 4, versículo 3. Depois nós vamos ler Mateus. Jeremias 4, versículo 3. Jeremias 4, versículo 3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai, pois, vós o campo de lavoura, e não semeis entre espinhos. Quando você lê, você não consegue entender. Você vai pensar assim: não é para semear entre os espinhos. Claro que não é para semear entre os espinhos. Primeiro tira os espinhos para depois semear. Só que a semente, irmãos, é a palavra. Depois dela nascer, germinar, surge um novo homem, uma nova mulher. A semente do Evangelho precisa entrar em nós. Só que para ela crescer, nós precisamos sair dentro dos espinhos. O que é os espinhos? Os espinhos são os costumes do mundo. Porque quando a pessoa se converte a Jesus, geralmente ele troca uma amizade. Ele troca de amizade repetida. Nos primeiros dias até vai, mas depois mais amizade já não vai me fechar com a amizade do homem e da mulher de Deus. E precisa, irmãos, precisa isso. Para a pessoa poder servir a Cristo. Os costumes do mundo não conseguem lidar. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. E não antes, né? Entre no modernismo. Louvado seja Deus, né? Ou se livra, ou precisa se livrar dos cuidados do mundo. Que foi o caso de Demas, do Alexandre, do I, que
que Paulo falou para Timóteo, porque Demas, ele amou o presente século, os costumes do século, os prazeres da carne. Louvado seja Deus, né? E nós precisamos servir com este corpo, servir a Cristo. Louvado seja Deus. Não honrar somente com os lábios, não somente falar por lei, mas precisamos viver esta palavra por inteiro. Quer ver só o que Jesus disse em Mateus, capítulo 13, versículo 22, e aí nós encerramos. Mateus 13, versículo 22. Mateus 13, versículo 22. Mateus 13, versículo 22. O que o mundanismo faz, irmãos, com o homem e a mulher? Hoje você vê que os modernistas tem um pastor que pega aí nossas pessoas, arrasta multidões. Arrasta multidões. Só que ele pega no altar de chapéu. Meu Deus, irmãos, o altar é consagrado, o altar é santo. Quando a gente se assenta na mesa, a gente precisa de um chapéu para almoçar. Mateus 13, versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufoca a palavra e fica infrutífero. A pessoa ouve a palavra, só que é isso prazer do mundo, os cuidados com o mundo. Aí às vezes acontece na mulher, né, na moça, na mulher. Mas hoje o mundo prega isso, o pastor mundano ele prega isso. A mulher mundana, a missionária mundana, né, ela prega isso e diz, não, mas Deus ele quer que a mulher ela se pinte, se bole o marido dela, porque senão o marido dela vai olhar outra lá fora. Não, irmãos. A beleza, o próprio Pedro, ele disse lá ele disse, olha, que a beleza da mulher não esteja no frisado dos cabelos, mas na compostura de uma mulher que faz profissão de servir a Cristo. Louvado seja Deus, né? A beleza natural da mulher ou do homem, principalmente da mulher, né? É aquela que não sai com água. A beleza que Deus deixou. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Se cuidar, irmão, dessa beleza que Deus deixou, não tem coisa mais linda. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Fica de pé, vamos orar a Deus. Você que está em casa, me acompanha de casa, irmãos. Essa semana agora o pastor vai repetir de novo. Terça, quinta e aí sexta-feira, culto também, aqui nesta igreja, bem? Louvado seja Deus. Terça, quinta e sexta, louvado seja Deus, né? Nós vamos glorificar a Deus. É pecado o pastor do governador fez? Nossa, o erro dele. Né? Jesus disse assim, quando fosse proibir numa cidade, fugir, né?